Pessoal, estamos de volta hoje para apresentar um pouco sobre genética quantitativa. Hoje vamos falar um pouco sobre dois novos conceitos, são a herdabilidade e a equação do melhorista. Nós somos alunos de pós-graduação da Exalc, no programa de Genética e Melhoramento de Plantas, e essa série de vídeos a gente está fazendo para a disciplina do professor Augusto, de Genética Quantitativa. Meu nome é Adriano. O meu é Maiara. E eu sou a Patrícia. Então, vamos começar falando sobre herdabilidade. Esse conceito ele é muito importante na genética e melhoramento de plantas, pois ela influencia diretamente na resposta de seleção. Nós sabemos que quando observamos uma determinada característica, que é expressa por um indivíduo, ou seja, seu fenótipo, na equação representada por Z, seja em animais ou em plantas, ele é o resultado da soma das condições ambientais e genéticas que influenciam nessa característica. Na equação, o genótipo é representado por G e o ambiente por E. Então, falando de uma maneira simples e rápida, a gente pode definir a herdabilidade como a porção da variância fenotípica total que é explicada pelos fatores genéticos. Para entendermos melhor um pouquinho da importância da herdabilidade, vamos ver o que ocorre durante um processo de seleção, seja natural ou artificial, nos programas de melhoramento. Observe aí que a distribuição dos indivíduos da população característica estudada antes do processo de seleção, ela é uma distribuição normal. Quando realizamos um processo de seleção, por exemplo, selecionamos as plantas mais produtivas para formarem a próxima geração. Podemos constatar que essa média da população melhorada ela é melhor que a média da população original. Porém, ela ainda é menor do que a média dos indivíduos que foram selecionados, ou seja, aqueles que originaram essa população melhorada. Mas como vamos saber de quanto será o ganho entre as gerações? Quanto tempo a média geral da população vai levar para sair de A e chegar até B? No caso da imagem ali, a média do Mi0 até o Mi3. A resposta para essas questões depende diretamente de qual é a herdabilidade dessa característica em questão, ou seja, de quanto a sua variabilidade é governada por fatores genéticos. Como vimos anteriormente, o uso de modelos lineares para tentar explicar dados biológicos é uma prática muito comum. Aqui, por exemplo, nós temos a altura dos filhos plotados no gráfico em função da altura dos pais. E um modelo linear possível para explicar esses dados seria y igual a A mais B vezes x mais E, onde o B nos diz qual é a inclinação da reta que será traçada sobre esses dados. Ele é o coeficiente de inclinação da reta, ou coeficiente angular. Quando estamos tratando de plantas, podemos, em alguns casos, repetir o mesmo genótipo em diversas condições e anos. É o caso do uso de clones, híbridos F1 e linhagens endogâmicas. Nesses casos, quando fazemos a regressão dos dados, por exemplo, usando os clones, toda a variância genética presente em um ano estará também presente no outro, variando apenas a influência ambiental desses diferentes ambientes. E o que nos diz qual o sucesso da associação entre o genótipo e o fenótipo é o coeficiente angular da reta, o beta, o B representado já anteriormente, que é o próprio coeficiente de herdabilidade. Quanto mais próximo de 1, melhor será a associação e a predição dos fenótipos de um ano para o outro. Temos, então, que a herdabilidade no sentido amplo é a razão entre a variância genética e a variância fenotípica. Ou, em termos genéticos, é a parte da variância fenotípica que se deve a causas genéticas, incluídos aqui os efeitos de dominância, aditividade e epistasia. Quando tratamos de animais, e em alguns casos de plantas, não é possível replicar o mesmo genótipo em condições diferentes. Nesses casos, a herdabilidade precisa ser calculada por meio de uma regressão da progenie no fenótipo parental médio. Como sabemos, cada parental transmite apenas uma parte do seu material genético para a progenie, apenas um alelo, no caso dos diploides. Assim, a correspondência entre as variâncias genéticas não é completa.
pois por meio desses modelos conseguimos captar apenas a variância aditiva transmitida pelos pais. Por isso, nesses casos, nós assumimos o conceito de herdabilidade no sentido restrito, que é a razão entre a variância aditiva e a variância fenotípica. Assim, quando consideramos um processo de seleção, serão utilizados os indivíduos da extremidade da curva de modo a obter progenes que elevem a média populacional. Na geração seguinte, a média da população não será tão alta como a dos indivíduos selecionados, mas haverá um ganho em relação à anterior. O que determina de quanto será esse ganho é exatamente o coeficiente angular da inclinação da reta, que nós já vimos que nada mais é que a herdabilidade. O ganho genético será o produto entre a herdabilidade e o diferencial de seleção, a diferença entre a média da população e a média dos indivíduos selecionados. Então, temos o triângulo demonstrado na figura, com o ângulo, a tangente do ângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. Assim, o cateto oposto é o ganho genético, que equivale à diferença da média antes da seleção para a média da nova geração, M menos M1. O cateto adjacente corresponde ao diferencial de seleção S, que é a diferença da média da população para a média dos indivíduos selecionados, MS menos M. E a tangente do ângulo corresponde à herdabilidade. A partir desses conhecimentos, em 1943, Lush propôs incluir outros parâmetros importantes nesse cálculo, justamente para responder àquela pergunta de quanto será o ganho genético em um determinado intervalo de tempo. Essa equação proposta por Lush é popularmente conhecida como equação do melhorista, no inglês Breeder's Equation. Observando os principais componentes da equação, é possível concluir que existem 4 maneiras de melhorar a resposta à seleção: aumentando a acurácia de seleção, aumentando a variabilidade genética da população em estudo, aumentar a intensidade de seleção e reduzir o tempo necessário para um único ciclo de melhoramento. É possível diminuir o intervalo entre ciclos de seleção, representado pelo L nessa equação, com a realização de 2 a 3 safras no ano, dependendo da espécie em que está sendo melhorada, e atualmente também destaca o potencial do speed breeding, em que é possível obter até 6 gerações em casa de vegetação. Quando pensamos na acurácia de seleção, que é o R minúsculo, além da realização de experimentos com designs adequados, a característica trabalhada também exerce grande influência, já que o R é obtido em função da herdabilidade. A intensidade de seleção é outro fator de extrema importância na seleção de genótipos, uma vez que quanto maior a intensidade de seleção em uma geração, menor será a variância genética na geração seguinte, e para continuar obtendo ganhos com a seleção, é importante que exista variância genética dentro da população. A seleção genômica tem se destacado no melhoramento como uma abordagem que pode melhorar a resposta à seleção, permitindo capturar de pequenos a grandes efeitos genéticos que explicam parte da variação genética de um caráter quantitativo. Essa abordagem proporciona economias significativas de custo e ganho de eficiência em programas de melhoramento, pois ela irá aumentar a acurácia de seleção, diminuir o tempo até a obtenção de cultivares e aumentar a intensidade de seleção. É importante ressaltar que a equação do melhorista e a herdabilidade são baseadas em uma série de suposições simplificadas, em que algumas premissas são levadas em consideração. Uma delas é que o design experimental utilizado no experimento deve ter repetição igual para cada genótipo e no melhoramento de plantas raramente utilizamos dados balanceados. Também considera design experimental completamente ao acaso ou em blocos completos ao acaso, pois antigamente os recursos computacionais e estatísticos eram raros, eram bastante escassos. O valor genotípico é distribuído de forma normal, idêntica e independente, o que impede o uso de informação de matriz de parentesco, por exemplo.
também considera apenas uma única característica e todos os ensaios têm a mesma variância de erro. No melhoramento de plantas, na maioria das vezes, pelo menos uma dessas premissas é violada e, portanto, a definição de herdabilidade precisa ser modificada. Por isso, em muitos casos, a seleção será baseada na melhor predição linear não enviesada, ou BLUP, em vez do BLUE, dos valores genéticos ou genotípicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e queria aproveitar para agradecer ao Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento de Plantas, coordenado pelo nosso orientador, José Baldin Pinheiro, ao Programa de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP e ao Laboratório de Genética e Estatística, coordenado pelo professor Augusto, que também é o ministrante dessa disciplina. Então, obrigado pela atenção de todos e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente por e-mail ou deixe sua dúvida nos comentários. Até o próximo vídeo.